Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a senhora secretária para a leitura de um texto bíblico. Pode te posicionar. Segunda Epístola aos Tessalonicenses. Saudação e ação de graças. 1. Sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos. Aliás, com muita razão, visto que a vossa fé vai progredindo sempre mais e desenvolvendo-se a caridade que tendes uns para com os outros. De sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa constância e fidelidade no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Obrigado, senhora secretária. A convido para a leitura da ata número 002/2017 da sessão ordinária. Aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 2017, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajeado. Presentes os seguintes vereadores: Valdir Blau, Hildo Salve, Mariela Fernanda Portes Dornelles, Sérgio Miguel Rambo, Sérgio Luiz Kinipoff, Antônio Nilson José Duarte, Paulo Adriano da Silva, Arilene Maria Dalmoro, Hernani Teixeira da Silva, Ederson Fernando Spor, Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marco Schaeffer, Fabiano Bergman, Valdir Sérgio Guisch e Mozart Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Valdir Blau abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. A secretária da mesa, a vereadora Mariela Portes, lê um texto da Sagrada Escritura. Ata número 001/2017 da sessão ordinária foi aprovada com a seguinte retificação na página 2, linha 27, onde se lê. Aí é sobre aquela retificação, tá? O senhor presidente colocou em votação a indicação dos nomes para as comissões permanentes, o qual foi aprovado por 11 votos a favor e 3 votos contrários. O vereador Sérgio Luiz Kinipoff se opôs à decisão do plenário, referindo que o regimento interno não foi defendido, uma vez que as bancadas do PT e do PTB ficaram fora das comissões permanentes. Gostaria de registrar a contrariedade do Partido dos Trabalhadores em estar fora de todas as comissões apresentadas na última sessão. O vereador Hildo Paulo Salve manifestou-se dizendo que foi concedido a oportunidade de todas as bancadas inscreverem suas chapas ou nome para as comissões. Nada mais a tratar, o senhor presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 17 de janeiro de 2017, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretário da mesa. Lajeado, 10 de janeiro de 2017. Alguém dos senhores vereadores tem alguma alteração a fazer na ata? Votação em separado. Votação em bloco. Vereadores a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Leitura do expediente. Boletim 003, hífen 01/2017. Poder Executivo. PL número 001, hífen 01/2017. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 motoristas de ambulância e dá outras providências. PL número 005, hífen 01/2017. Altera o artigo 87 da Lei número 10.232, de 10 de novembro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Lajeado. Seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre seus componentes, recursos humanos, financiamentos e dá outras providências. Vereadores inscritos: Nilson Duarte, Antônio Marco Schaeffer, Fabiano Bergman, Mozart Pereira Lopes, Valdir Guisch, Sérgio Luiz Kinipoff, Mariela Portes, Carlos Eduardo Ranzi, Sérgio Miguel Rambo,
Hernani Teixeira, Valdir Blau, Arilene Maria Dalmoro, Paulo Adriano da Silva, Ederson Spor. É isso. Na votação da ata, havia 2 ausências, vereador Sérgio Knipov e vereador Hernani Teixeira. Tem que ser acrescentado isso na ata daí. Tá. E Hernani, beleza. Primeira vereadora inscrito, vereadora Mariela, com a palavra. Boa noite, colegas. Boa noite, público que nos assiste. Hoje eu gostaria de levantar aqui uma discussão que recai, na sua essência, sobre a produção exagerada de leis, a aplicação das leis e o bom senso. E, para pegar como exemplo, eu vou usar a Vigilância Sanitária, que é um órgão municipal, que tem atraído muitas reclamações nos últimos meses e no último ano. E eu acho até que é normal, quando a gente parte do pressuposto de que a vigilância é um órgão que atua, que fiscaliza e que incomoda, né, as pessoas, os empresários, enfim. Só que quando a gente para conversar com profissionais liberais, com produtores, com empresários, com comerciantes, essas pessoas, elas nos dizem: não, Mari, a gente concorda que tenha que existir a fiscalização, porém é preciso o bom senso. A gente tem encontrado a facilidade de fiscalizar hoje quem é legal. A pessoa, ela tem um mercado estabelecido, ela tem a clínica dela estabelecida, e é muito fácil a vigilância chegar lá, com a lei embaixo do braço, e exigir tudo aquilo que está na lei, porém, que muitas vezes não tem um bom senso, né? E imaginem vocês na atual situação econômica que a gente se encontra, onde deveria ser estimulado o empreendedorismo, onde devia ser estimulado o desenvolvimento econômico, onde devia ser estimulado o desenvolvimento dos produtores da cidade, dos comerciantes da cidade. A gente está vendo empresas fecharem, a gente está vendo supermercados, mini-mercados sem nada nas prateleiras, a gente está vendo pessoas sendo demitidas e a gente está vendo uma elevação absurda no preço dos produtos. Por quê? Porque são tantas as leis que esses comerciantes têm que cumprir, que eles não estão mais conseguindo dar conta e fazer um serviço de qualidade, e, inclusive, prevalecendo o artesanal, prevalecendo o natural, prevalecendo aquilo que a gente tem muito aqui na nossa comunidade, que é a colonização alemã, a colonização italiana, né? A gente preza e a gente quer comer alimentos que sejam mais caseiros, a gente quer comer uma cuca de uva, por exemplo, e o cara do mercadinho, o cara da padaria não consegue fazer a cuca de uva, por quê? Porque na época da uva, onde ela pode fazer a cuca de uva, se ela fizer a tal da cuca e ela colocar na gôndola, vem a vigilância sanitária e exige dela a procedência da uva, da farinha, do ovo, enfim, de todos os alimentos, exige que ela vá a um laboratório nutricional para colocar ali todas as informações nutricionais necessárias, exigidas por lei, que se esteja embalado a vácuo, enfim, se perde a produção da cuca de uva. Por quê? Porque é uma carralhada de leis que tem que se cumprir. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso e aproveitar a oportunidade que o Estado nos deu de uma fiscalização municipal. Hoje, quem fiscaliza é o município, e, sendo isso, os funcionários eles têm uma proximidade muito mais estreita com os comércios. Eles sabem quem age de má fé,
E eles sabem que não consegue cumprir as leis porque essas exigências, às vezes, são surreais. O mercado, por exemplo, ele tem que ter, o mercadinho, né? Ele tem que ter uma sala para fatiar o presunto, uma sala para fatiar o queijo, ele tem que ter uma porta que abre e fecha. Ele não consegue, como é que ele vai ter tudo isso? Precisa de tudo isso? Então, essa é a minha questão. O que eu quero levantar aqui é justamente isso. A gente tem o exemplo das clínicas e de restaurantes, onde são exigidos detetizações em restaurantes, se eu não me engano, são detetizações mensais. Uma vez por mês é preciso que seja feita uma detetização. Aí a gente se pergunta, tá, mas quanto de veneno fica ali? Porque o restaurante ele tem que fechar quantos dias para o veneno, para fazer toda a limpeza do veneno, para o veneno se ir. E a gente vai estar comendo veneno porque a lei exige que a gente tenha detetização uma vez por mês no restaurante. O que está acontecendo? O pessoal dos restaurantes eles estão contratando empresas, gastando uma fortuna para contratar empresas de detetização, e essas empresas elas não detetizam uma vez por mês, porque não é necessário, e até faz mal para a nossa saúde, mas está lá na lei que foi detetizado toda primeira, segunda-feira do mês. Então, eu acho que vale essa reflexão para nós, na produção dessas leis e no bom senso que a gente tem que ter quando a gente for elaborar tudo isso, quando o governo, quando o executivo for elaborar. Porque a gente está se amarrando, eu estava conversando com o Blau antes, a gente está amarrando braços e pernas de todo mundo, e a gente não está mais conseguindo trabalhar. A gente viaja o mundo inteiro e a gente percebe que o legal é tu visitar os países e tu ter lá o mercado público, a feirinha do produtor, onde tenha uma cuca, onde tenha o mel, que seja um mel de verdade, não mel industrializado, onde tenha o ovo da produção do agricultor lá no interior. Já existe hoje uma seleção natural das pessoas que elas não consomem produtos de má qualidade. Eu sei, e não é essa a questão, a gente tem que fiscalizar, mas fiscalizar até onde? Para que tanta lei? A gente não está conseguindo deixar as pessoas trabalhar. Então, fica aqui a reflexão, fica aqui o meu pedido à vigilância sanitária, que tenha um pouco mais de bom senso na sua atuação. Fica uma declaração pública para o governo do Estado, para o governo federal. Como diz o alemão, né? Lampsa, calma, né? Vamos lá, calma. Vamos deixar o pessoal trabalhar, vamos deixar a gente conviver de uma melhor forma, desenvolver as cidades, a comunidade. É isso, pessoal. Obrigado, vereadora. Quero aqui saudar a presença do público, presença da imprensa, muito obrigado. Do senhor Ademir, administrador da Central, a ex-secretária de Planejamento do município de Lajeado, Marta Peixoto, o nosso secretário do Meio Ambiente, Luiz Benoit, Ítalo Reale, coordenador social de governo, Guinter Maier, ouvidor do município, Ricardo Ewald, presidente do Partido dos Trabalhadores, e meu amigo Arnildo Azzolini, ex-vereador do município de Coqueiro Baixo. Muito obrigado pela presença. É uma honra tê-los todos aqui conosco e acompanhando o trabalho desse Poder Legislativo. Próximo vereador, Sérgio Rambo, com a palavra. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste. E como o nosso tempo, semana passada, foi meio curto, inclusive eu estava comentando sobre alguns assuntos, eu vi que a colega Mariela viu que eu tinha anotado falar sobre mosquito. E não, é verdade mesmo, e vi, não é o seu espanto, mas eu acho que o seu marido ser médico, eu acho que ele chamou atenção, tá? E eu gostaria que o secretário do Meio Ambiente, com muito amor e carinho, desse uma olhada. O Bailurarias está infestado de mosquito, e a gente não sabe de onde que ele vem. A gente já fez várias batidas, procuras, e, lógico, quem tem mais capacidade, quem tem mais conhecimento, a equipe do meio ambiente deve localizar os focos. E isso é muito importante, porque, conversando com o prefeito segunda-feira, a gente sabe que sai mais barato combater o mosquito do que tratar os doentes. E a gente sabe que em outros municípios onde deu problemas, Chapecó,
Nova Erechim e outros municípios fora do estado do Rio Grande do Sul, e mesmo aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde deu muita epidemia por causa da questão dos mosquitos. Então, Lajeado não merece ser notícia negativa em relação, principalmente a um mosquito, em relação à infestação e transmissão de doenças. Então, gostaria com muito amor e carinho que o secretário do Meio Ambiente, com sua competência, sua capacidade, desse uma olhada, desse uma varrida na cidade inteira, para ver onde podem estar os maiores focos, onde surgem os focos, qual é a causa desses focos, porque se existe pneu espalhado, se existe alguma coisa espalhada por ali, onde esses focos surgem, porque isso é dinheiro barato gasto em relação à saúde pública. Porque é mais barato tratar o mosquito, matar o mosquito, eliminar ele, controlar ele, do que tratar os doentes. Porque tratar os doentes, todo mundo sabe o que custa tratar uma doença hoje no município de Lajeado, não só aqui, em todo o estado do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, e visto que também estão sendo cortados recursos para tratamentos da área de saúde. Então, isso é importante que seja feito esse trabalho. Nós temos também aqui uma solicitação trazendo para a Prefeitura, para a Secretaria de Obras principalmente, que é em relação à ponte do bairro Conventos, da rua Otília Boiner Rockbar, no bairro Conventos, que caiu de novo. Tá? Então, nós gostaríamos de ter alguma posição, se existe interesse do município em reconstruir a ponte ou não, e mesmo no bairro São Bento, onde ano passado eu me dei o trabalho de controlar quantas vezes uma ponte lá numa rua caiu, que foram 8 vezes, e esse ano ela já caiu uma vez. Então, nós temos 9 vezes que caiu essa ponte no bairro São Bento. Então, se nós tivermos mais uma queda, com certeza nós já temos pago 2, 3 pontes em termos de conserto. Então, seria importante que a Secretaria de Obras, com muito amor e carinho, também avaliasse a situação, fizesse uma ponte de vez por todas para resolver esse problema para todos esses moradores, que são agricultores que passam lá, são vias que ficam, que são desafogar a RS 413, a 421. Então, são vias que são importantes para a mobilidade urbana aqui no município de Lajeado. Mas, além disso, colegas, eu tive uma conversa segunda-feira falando sobre a questão de empreendedorismo, que é uma área que eu gosto muito aqui no município de Lajeado, e a gente faz parte de vários grupos de empreendedores, vários no Sebrae, inclusive, e nós estamos vendo aqui que a inauguração do IFSU está chegando na portinha, sim. Está, a menos para o dia 8 de fevereiro, era para ser inaugurada, dia 10 de fevereiro, não sei se vai ser uma inauguração oficial por parte do município ou por quem, mas as aulas é para começar dia 8, dia 10 no Instituto. Só que nós temos com um problema de acesso nesse instituto, lá no bairro Olarias, ainda que não foi feito o acesso, simplesmente o simples acesso que é para ser feito para o pessoal, os alunos, os professores poderem entrar no Instituto. Então, é coisa simples lá que pode ser feito, é uma questão nem burocrática, é uma questão tranquila de se resolver, com umas cargas de cyber, umas horas de máquina, se resolve esse problema. E a gente sabe que isso é uma necessidade de ser feita porque nós precisamos qualificar e dar mais oportunidades às pessoas poderem se aperfeiçoar na questão de mão de obra, de trabalho e de capacidade de organização. Só para você ter uma ideia, nós temos alunos de Boqueirão do Leão, de Progresso, de Mato Leitão, temos alunos de Estrela, temos alunos de Arroio do Meio, Venâncio Aires, já citei, vêm estudar aqui no polo de Lajeado. E nós não podemos jamais deixar esse polo, deixar dessa forma como ele está, nós precisamos dar uma readaptada para conseguirmos acesso, até que nós conseguirmos fazer a ampliação e o alargamento da Avenida João Goulart, que é uma via lá que vai ter que ser alargada futuramente, porque nós não temos condições, mas lá no bairro, de conseguir andar sem alargamento dessas avenidas, porque nós temos a avenida que, de um lado, não se pode estacionar, tem lá os cucurutos, por outro lado, nós temos os terrenos, e mesmo já é área de recuo prevista nos loteamentos, só que esse não está sendo aberto, e nós precisamos fazer isso. Temos mais outros encaminhamentos aí para fazer, mas a gente vai encaminhar direto para as secretarias, e mesmo pela Secretaria da Câmara vai chegar aos responsáveis. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Rambo. Vereador Sérgio Luiz Knippel, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, assessores e imprensa.
Eu apresentei um requerimento baseado até no que aconteceu no final do ano passado com o lago do Parque do Engenho, onde nós tivemos vários peixes mortos por falta de oxigenação da água, né? Naqueles dias de muito calor e de pouca chuva, a água ficou saturada e depois, né, com a instalação do motor para fazer com que a água circulasse, isso acabou facilitando a vida dos peixes que lá se encontram. Então, a ideia a solicitação de que possa ser implantado algo parecido no Parque dos Jic e que seja instalado aqui no parque, na Praça Gaspar Silveira Martins, o motor que foi comprado no último governo, só não deu tempo de instalar, né, no final de um governo agora, o motor do chafariz da praça aqui, Gaspar Silveira Martins. Quanto à questão da saúde apontada pela vereadora Mariela, a respeito da vigilância sanitária, vereadora, eu acho que a vigilância de saúde tem uma responsabilidade muito grande, né? E aí eu falo vigilância na área ambiental, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. As três têm envolvimento diretamente com a saúde da população, né? Inclusive a vigilância da habitação das pessoas, quer dizer, a fiscalização de obras e o fornecimento de habites também é uma vigilância em saúde, porque também garante saúde para a população e segurança para que ela vá morar num lugar que seja saudável, né? Então, eu tive acompanhando, dentro da Secretaria da Saúde, nesse último período, o trabalho da vigilância sanitária. Nós temos uma lei que é rigorosa, sim, e não foi feita por nós, é uma lei que vem do Ministério da Saúde, e que os vigilantes, né, que os fiscais, eles têm que fazer com que a lei seja cumprida, né? Eu até entendo que muitas vezes possa ter um rigor exagerado na aplicação da lei, mas a lei existe. E não fomos nós que fizemos e nem temos a capacidade de mudar essa lei, né? E a responsabilidade sobre a comercialização de alimento em local salubre ou insalubre é de quem faz a fiscalização. Então, eu entendo que tem que ter bom senso com a questão econômica, com a viabilidade das empresas, mas, por outro lado, existe uma legislação que não foi feita por nós, foi feita por técnicos da vigilância sanitária a nível de Ministério da Saúde e que precisa ser cumprido, né? E se a gente tem um problema sério nesse país, é com a questão da fiscalização, né? Eu sou testemunha que o trabalho delas primeiramente educativo. Elas vão várias vezes e ensinam, educam e dizem e tal. Só que se existe uma lei sobre detalhes que são importantes, se elas não aplicarem a lei, o Ministério Público vai aplicar e vai autuar quem fiscalizou e não apontou. É difícil isso, né? A questão do bom senso versus responsabilidade é um pouco complicado, né? Tem que conhecer o trabalho delas lá no dia a dia para a gente poder ter a noção da responsabilidade e do risco que, se elas falharem, que possa estar produzindo na saúde da população consumidora, né? Então, eu acho que sim, que tem que ter bom senso, mas a lei não pode deixar de ser aplicada, né? Mas eu gostaria de falar também sobre o plano diretor, porque foi ontem na reunião com o prefeito, ele anunciou que um dos projetos e desafios é a revisão do plano diretor. E a questão do plano diretor da cidade, o plano diretor é aquele plano que estabelece a vida na cidade, né? É o desenvolvimento do crescimento demográfico, o crescimento da população e o crescimento econômico da cidade. E a gente tem que ter a ideia, porque muitos aqui falam no plano diretor, que o plano diretor tem que ser feito, o plano diretor já existe. Já tem um plano diretor feito em 1984, né, onde veio um arquiteto de fora, contratado, e que fez um grande estudo da cidade e da viabilidade da cidade, dos movimentos e das ruas, dos traçados, da mobilidade urbana, para aquele momento. Ele foi revisto de novo em 2006, no governo Carmen Regina,
onde teve, de novo, junto comunidades, arquitetos, e engenheiros da cidade, uma movimentação grande, né? Onde ele foi reestudado em virtude do crescimento da população e em virtude do crescimento econômico. E foi feita essa revisão por apontamento, por necessidade, pelo Estatuto das Cidades. E o Estatuto das Cidades diz que as cidades precisam fazer a revisão do seu plano diretor a cada 10 anos. E só não foi feito o ano passado porque era ano eleitoral. E está na hora de fazer essa revisão. Mas vejam, não é refazer um plano diretor. Ele já existe, esse plano diretor. É preciso que seja feito um reestudo do plano diretor, e que a população seja ouvida, que as comunidades sejam ouvidas, porque quem decide sobre as mudanças é a própria comunidade. E o plano diretor ele só se constitui como uma ferramenta de desenvolvimento se a população tiver a oportunidade de estar opinando e apontando os seus desejos e a sua vida, como se processa a sua vida lá no seu bairro, lá na sua casa, perto da sua casa. Então, somente pode ser feito um estudo do plano diretor com um amplo movimento de escuta da população. E dos profissionais, e dos políticos, e da comunidade, dos empresários, enfim, de toda a população. Então, é hora, sim, de se refazer o estudo do plano diretor, mas é bom lembrarmos que já existe um plano diretor e que não vai passar de um reestudo. A gente não pode pensar que aquilo que foi feito lá atrás esteja ultrapassado. Não, ele foi pensado, enlajado dali 20, 30, 50 anos. O que precisa é que ele seja readequado para esse momento econômico da cidade, em virtude do grande crescimento das pessoas, da população da cidade de Lajeado. Era isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sérgio. Vereador Antônio Nilson Duarte. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores e vereadoras, plenário, imprensa. Estamos encaminhando um requerimento ao Poder Executivo para que seja colocado placas de advertências nas encostas do rio Taquari, Forqueta, onde são usados por um grande número de pessoas que vão se banhar nesses dias de calor, não consegue, talvez, ir para longe, uma praia, quem sabe, e eles acabam indo nos nossos lugares impróprios para banho na nossa região, e nós estamos preocupados que em dezembro a Operação Golfinho ela já anunciava um grande índice de acidentes, um grande número de pessoas se afogando. Então, a gente pesquisou alguma coisa e encontrou que em Santa Cruz, o tenente-coronel César Bonfante, do 6º Comando Regional de Batalhão, ele disse que já chegou a 9 os mortos este ano, sendo que ano passado foram 9 durante todo o verão. Então, há uma preocupação de todo o corpo de bombeiros, que faz, então, essas operações. Isso na região de Santa Cruz. Na nossa região, já tivemos um óbito, então, agora, terça-feira, na Lagoa Crispim, ali em Arroio do Meio, aliás, em Cruzeiro do Sul. O Cleiton, ele veio a óbito, um jovem ainda, veio a óbito, ali na Lagoa Crispim, em Cruzeiro do Sul. Tem uns números que a gente buscou, isso é uma operação dos golfinhos nas praias, mas só para a gente ver a quantia que aumentou. 315 salvamentos, isso agora nesse ano de 2017. 10 óbitos, sendo desses 10 óbitos, 5 dessas pessoas que faleceram estavam em local impróprio para banho. Então, preocupado com esses números e preocupado com alguns relatos que eu vi, e algumas pessoas cobrando, mães cobrando sobre filhos que saem de casa com colegas e vão para as margens dos rios Taquari e Forqueta para se banhar. E aí a gente buscou informações junto ao Corpo de Bombeiro de Lajeado e encontrou que de 2014 a 2016 morreu 12 pessoas na nossa região. E os bombeiros reclamam da dificuldade
de chegar a esses locais impróprios. Quando recebem, então, o chamado, eles têm dificuldade de chegar em alguns lugares desses, né? E quando a gente recebeu essas orientações, eu andei na sexta-feira à tarde, né, pelas encostas do rio, só para dar uma olhada, e encontrei muitas pessoas se arriscando, né, jovem, ali no Porto dos Brudas, ali que dizem ali, 8 adolescentes nadando ali, e uma menina, eu creio que essa menina não tinha 12 anos, e ela se arriscando ali eles estavam ali se arriscando, estavam festejando, brincando, se alegrando, e, quem sabe, muitas mães nem sabem aonde essas crianças estão. Muitos pais, eles nem sabem que essas crianças estão lá no rio, correndo risco de vida. E nisso tinha lá um senhor que vai todas as semanas, ele frequenta lá, ele tem uma empresa de conserto de lanchas, jet ski, e ele vai lá fazer os testes quando ele arruma. Ele também fez uma solicitação que nós colocamos lá placas, então, de advertência para a população, e também placas que limitam o estacionamento lá. As pessoas estão estacionando no lugar onde chega lá o pessoal que tem lancha para descer com a lancha para o rio e não consegue descer lá. Quem vai lá se banhar, quem vai lá pescar, acaba trancando, então, o estacionamento lá. Então, a nossa preocupação é com esse número absurdo que tem aumentado em 2017 o número de óbitos. Então, nosso requerimento é esse, que seja feito placas de advertência, que seja feito estudos, porque se tivesse uma área própria para banho na nossa região, o Corpo de Bombeiro conseguiria deixar esses soldados, né, que vão dar a guarnição na praia, eles poderiam ficar aqui, alguns, e ajudar, então, a nossa comunidade. Eu encontrei 20 jovens na Cascalheira, ali atrás do bairro universitário, ali, e se arriscando também, porque os nossos rios estão cheios, as correntezas, a água suja, os rios cheios, com correnteza, e lá os jovens se arriscando lá para se divertir. Então, esse é o nosso pedido. E sobre o que a Mariela tem falado, né, sobre as leis, Mariela, eu entendo que leis, elas são regras, elas colocam limites. Eu penso que muitas coisas, se não tiver regra, não tiver limites, será que as pessoas vão executar da mesma forma, né? Será que elas vão cumprir com o seu dever, não tendo regras, não tendo lei? E, pensando no que você falou, senhor vereador Sérgio Rambo, em dezembro de 2015, nós tivemos em Lajeado o dia D, o dia de combate ao mosquito da dengue, e eu tive o privilégio de andar junto com o pessoal do Exército, no bairro Santo Antônio, e foi encontrado muitos focos. Em uma casa só nós encontramos 15 focos, uns moradores, um senhor bem idoso que junta litrão, o que ele puder juntar na rua para vender, para ter o sustento para a sua família, ele junta. E a situação é que eles estavam sem água na sua residência, e o que ele podia pegar de baldes e colocar na goteira da casa dele, para recolher a água, ele fazia. Então, era cheio de baldes, máquinas antigas de lavar roupa, onde eles captavam a água da chuva. Mas eles deixavam isso lá. Então, tinha 15 focos de mosquito numa casa só. Muito obrigado, senhor vereador presidente. Antônio Nilson Duarte. Também saudamos a presença do secretário de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, Carlos Hexel. Obrigado pela presença. Vereador Paulo Adriano da Silva, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, assessores e público aqui presente. Senhor presidente, eu nem ia me manifestar hoje. A gente veja tantos requerimentos dos colegas vereadores nessa casa aqui, pedido de roçada, lixeiras e etc., muitas coisas. Eu até vou aproveitar o momento oportuno para pedir para o meu assessor que está aí, para que não faça durante o mês nenhum pedido de roçada, nem de lixeira, porque se alguém achar
dentro do município de Lajeado, alguém roçando, fazendo um trabalho de roçada, o capim do Olimpíada, vocês me chamam que eu vou dar um presente, um troféu. Porque nós já estamos aí agora há 17 dias, acho, da administração nova. Então, senhor, com todo respeito, se algum vereador aqui tem algum conhecimento de algumas ruas ou bairros que eles estão fazendo, então, de parabéns, me chama lá que eu quero assistir, porque está mais que na hora de botar esse pessoal para a rua trabalhar. Ontem nós tínhamos reunião com o prefeito lá, até o vereador Fabiano Berg, mais que o Medonho estava lá também, onde cobrou da própria administração do prefeito essas roçadas, é isso que tu é funcionário da prefeitura também, né, Fabiano? E tu mesmo está sendo cobrado, é vereador também nessa casa, está sendo cobrado por algumas coisas que não estão acontecendo. E, na verdade, não é pouca coisa, não. Se tu pegar e começar a analisar, olhar os boletins aqui dos colegas aqui, é assustador. Quebra-mola é a mesma coisa. Eu acho que o chefe do executivo tem que fazer um estudo sobre quebra-molas e sentar com o secretário lá, o secretário da pasta lá que está no momento lá de obras, também o Carlos Cáceres, do trânsito, e com os vereadores com certeza, e fazer um estudo, porque, olha, eu estou pedindo hoje também aqui nessa casa, 2 quebra-molas, né, ou elevadas que seja, lá no Morro 25, na Escola Alfredo Lopes da Silva. Isso vem se arrastando por longos e longos anos, já deu alguns incidentes lá na frente, mas não foi muito grave, graças a Deus. E isso, jamais nós, vereadores, precisávamos chegar nessa casa e pedir quebra-mola em frente de uma escola ou em frente de um posto de saúde, Mozart. Isso não existe. É até vergonhoso nós perder o tempo pedindo quebra-mola em frente de uma escola, de um posto. Isso jamais uma escola pode voltar a funcionar a partir de fevereiro, algumas ou março, sem ter os quebra-mola e posto de saúde é a mesma coisa. Isso é vergonhoso para a administração, um custo tão barato e elevado de fazer. E eu não acredito, eu estou deixando o alerta aqui e vou deixar bem claro, isso não é só lá no Morro 25, na Escola Alfredo Lopes da Silva. Isso é praticamente em todas as escolas que existem no município de Lajeado, que tens, e eu digo escolas e creches junto, e também postos de saúde. Eu não acredito, Mozart, tu também na época como secretário de obras, tu sabe que fez bastante dentro do teu tempo, que conseguiu resolver fazer algumas coisas para o nosso município, mas eu não acredito que nós vamos chegar agora, de novo, iniciar as aulas, e nós temos que voltar a repetir esses pedidos aqui nessa casa. Isso aí tem que, com urgência, o chefe do executivo pegar e ver uma maneira lá, Neca da Moro, e sentar com nós vereadores, por que não? Porque nós é que fizemos a maior demanda de quebra-molas. E eu também sou contra, ou melhor, era contra quebra-mola um tempo atrás. Mas hoje não tem mais como. Não tem mais como. Tu imagina uma escola que nem o Alfredo Lopes da Silva lá, de ensino fundamental, tem centenas de crianças. Hansi, quando aconteceu uma desgraça, e aí? A culpa é de quem? Por causa de meia dúzia de réis aí para fazer dos quebra-molas, eu vou cobrar, e assim nos outros bairros também eu vou cobrar, para que esse tipo de coisa, esse tipo de atitude da própria administração, mas por que a administração passada não fez? Não me interessa, porque não fizeram. Eu cobrava e pedi. Agora eu vou pedir e vou cobrar dessa também. Tá? E espero que ninguém copie uma administração da outra. Quando se muda a gestão, é para melhorar. Então, vamos aguardar aí, e vamos cobrar, vamos fiscalizar sim, para que essas pequenas coisas aconteçam. Porque lixeira, quebra-mola e lâmpada, olha isso aqui. Essa cara, pelo amor de Deus, Mozart, tu trabalhou na Secretaria de Obras com o secretário, tu deve saber uma maneira mais prática como tu faz para o governo. Senta lá com teus coleguinhas lá e vê se dá um apoio nesse momento aí. Já são 17 dias de administração, isso é importante. São as pequenas coisas que lâmpada é segurança para a nossa comunidade, para a cidade de Lajeado e os bairros. E a gente não pode mais passar no bairro. Pô, nas eleições você estava que nem louco pedindo voto. Agora está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Bom, nem vou se falar em creche. Vaga de creche, nossa senhora. Talvez o assessor já não sabe mais o que fazer. De tanto que o pessoal pede vaga de creche. Bem que a gente pudesse ajudar todo mundo, tentar colocar ao menos aí 50%, 60% dessas pessoas que estão desesperadas com seus filhos em casa, alguns não podem trabalhar, porque não tem condições de pagar uma creche mais simples, segundo a informação que eu tenho aqui, de 800 a 1.200 reais. Enquanto as pessoas ganham um salário de talvez 900 mil reais, não tem condições, é muito difícil. Tem que dar uma atenção especial, sim. Eu acredito que é uma prioridade do nosso novo prefeito, né, que atenda o mínimo possível de vaga nas creches antes de começar as aulas. As pessoas já estão apavoradas, não sabem o que fazer, não têm condições nenhuma de poder deixar seus filhos em casa. Então, coisas que acontecem.
E aí a gente fica analisando aqui também, é importante o requerimento do vereador Sérgio Knipop sobre o plano diretor, que tem que, sim, ser ouvido a comunidade, os bairros, porque eu cansei de fazer algumas visitas para lá e para cá, e algumas empresas, Sérgio, que elas estão instaladas em alguns bairros há muitos anos, e hoje não comporta mais lá dentro. Aí eu tenho que ouvir, Ramo, às vezes, de um administrador dizer que mas a empresa já está há 50 ou 30 anos lá, a população vem ao redor. Mas ninguém está mandando a empresa, ninguém quer que a empresa feche em 4, 5 anos. Dá 10 anos para a empresa, mas tem que ser adequado no plano diretor novo, tem que analisar com carinho, sim. Ninguém é obrigado a não poder dormir de noite. Aí, quando chegar o código de postura, que não pode fazer um barulho aqui, não pode fazer... Aí tem bairros onde a população é mais carente, que pode tudo. Pode tudo, é barulho, é bagunça, é cheiro, é tudo. Agora, no alto do parque, lá, o secretário também, que é a Saudade que está presente, né, eu sempre digo do Juventude, Esporte e Lazer, que lá no alto do parque, se fizer qualquer requerimento, que fazia um barulho lá, onde é que mora a burguesia, no bom sentido, com todo respeito, para tudo. É tudo, não consegue fazer. Eles, cara, num tempo de 12 horas, eles trancam o evento lá no Parque do Imigrante. Enquanto os bairros podem tudo, no bom sentido. E vai reclamar, e vai para a promotoria, e vai para tudo que é lugar que tem que ir, e fica a Deus desejar. É lamentável, mas infelizmente isso ainda está acontecendo. E está na hora de dar um basta nisso tudo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, tinha mais coisa aí, mas é muita coisa. Vereador da Silva, vereadora Neca Dalmoro com a palavra. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, assessores, eu penso que o colega acabou de falar é uma realidade. Eu realmente não gostaria de estar aqui hoje com uma relação de pedidos. Inclusive, a gente nem colocou todos os que a gente recebeu, porque senão a gente ficaria os 7 minutos fazendo esses pedidos. Porque a comunidade, ela também precisa saber das suas responsabilidades. No caso de terrenos baldios, eles sabem que é o proprietário que é o responsável. Calçada, o proprietário é responsável. Mas o que acontece? Depositam tudo, a prefeitura não fez. Então, eu acho que é o momento da comunidade, dos proprietários, também pegarem para si o que é de responsabilidade deles. E como não podia ser diferente, eu tenho vários pedidos aqui também, enquanto que nós poderíamos estar aqui debatendo um assunto mais importante, talvez, ou colocando uma opinião, nós temos essa demanda. Não pedir, nós temos a cobrança de que a gente não está dando bola para o pedido que estão fazendo. Então, a gente acaba sempre colocando alguns pedidos. E, referente às creches, eu quero dizer para o Paulo que realmente é um pedido assim, a gente sai na rua e as pessoas nos cobram que estão esperando creche, que prometeram creche, enfim, e a gente sabe da dificuldade, ela sempre existiu e não vai acontecer num passe de mágica acabarem com todas a necessidade que a gente tem. Então, a gente também tem que dar esse voto de confiança. O prefeito Marcelo está entrando, ele prometeu que vai dar uma atenção especial e é o que a gente espera. Só que a gente precisa, e aqui até gostaria de fazer um pedido, de que a própria administração, a Secretaria da Educação, que é responsável, então, pelo atendimento às creches, que nos repassasse alguma informação, de que maneira, de como que estão agindo, porque para a gente poder dar uma resposta coerente às pessoas que nos perguntam, porque elas insistem em dizer que têm direito à creche, mas, infelizmente, a gente sabe que não vai existir vagas para todo mundo. Então, assim, é uma preocupação de todos, mas a gente também tem que entender que não é em questão de um mês, 6 meses, 1 ano, que nós vamos resolver todo o problema, e sim gradativamente. E como não podia deixar, então, de ser diferente, eu também tenho uma solicitação aqui, solicitando ao Executivo, né, que encaminha através da Secretaria do Meio Ambiente,
uma correspondência cobrando do condomínio do edifício Amstad, no 123, bairro Moinhos, que desde o início, desde que a obra foi inaugurada, existe um problema, que é a fossa séptica que escorre no meio-fio da calçada. E, além de ocasionar um mau cheiro, tem proliferação de insetos e tudo. Já foram várias vezes lá, tentaram arrumar, mas nunca esse problema foi solucionado. Então, realmente, assim, que a Secretaria do Meio Ambiente vá, impossível que dentro de uma cidade nós não consigamos resolver um problema de esgoto a céu aberto. Né? Então, esse é um pedido assim, bem importante, porque há anos que isso acontece e não foi resolvido. Nós temos também uma solicitação ao Executivo para encaminhar uma notificação para a limpeza de terrenos e calçadas, que aqui eu volto a falar que é responsabilidade dos proprietários. Mas, como os proprietários não tomam essa iniciativa, vizinhos, a comunidade acabam nos procurando e pedindo que a gente ajude, interferindo, então, junto ao Executivo, para que seja feito. Nós temos um trecho existente na Padre Teodoro Amstad, do número 450 ao 834, que é a esquina com a rua Edivino José Schmatz, no bairro Moinhos. A providência, então, é roçada de terrenos, são casas que não moram ninguém. Nós temos o INSO tomando conta, então, é responsabilidade do proprietário, assim como toda a extensão dessa calçada também, aonde as pessoas caminham na rua, porque calçada já não existe mais. Além do mato, ela está toda quebrada e realmente não tem como transitar. Na rua Carlos Gravina, aqui, colega Paulo, eu lembro que quando trabalhava na prefeitura, a gente às vezes até comentava e ria muito, nossa, que tanto pedidos de quebra-molas. E realmente, não, sou leiga no assunto, não sou especialista em trânsito, mas todos esses pedidos que nós fizemos aqui é porque realmente alguém vem e nos mostra o quão perigoso está sendo aquela rua pela velocidade que os carros passam. Então, também existe uma solicitação na rua Carlos Gravina, no número 216, no bairro Hidráulica. Aqui cabe ao Departamento de Trânsito averiguar, talvez um redutor de velocidade, a gente põe quebra-mola, que foi o que pediram, mas talvez um redutor já resolva o problema. E encaminhar também um requerimento ao proprietário da rua Barão do Triunfo, número 67, na rua 25 de julho. Também a mesma situação, onde o proprietário é responsável, como não faz por iniciativa própria, então a gente está pedindo ajuda do Executivo para que encaminhe uma notificação. Na rua Barão do Triunfo, número 96, também troca de lâmpadas. Essa questão de troca de lâmpadas, nós temos vários pedidos também. Na rua Bento Rosa, então, só para complementar aqui, no bairro Carneiros, nós temos uma placa onde diz que tem um quebra-mola. Já há 4 meses existe a placa, mas o quebra-mola, então, não foi colocado ainda. Seria isso, secretário. Obrigado. Obrigado, vereadora. Vereadora Hernani Teixeira, com a palavra. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, comunidade que se faz presente, a imprensa escrita e falada, os funcionários da casa. Eu gostaria de colocar a situação levantada, né? Há pouco falou a vereadora Mariela, com relação à vigilância sanitária. Olha, não é muito fácil tomar posições que não sejam de acordo com a lei. A lei existe. Se a lei existe,
e nós não colocarmos a lei, né, em execução, estão falhando as pessoas que deveriam executar. Então, muitas vezes, a gente sente até ao ver um pequeno empresário, uma pessoa que está tentando se instalar, porque ele vai ter que gastar, vai ter que investir o pequeno capital que tem, que às vezes perde o capital e não consegue se estabelecer, para que a própria vigilância não cobre muito dele. Mas aí, como é que ficam os que são obrigados a serem cobrados, os que têm que cumprir a lei, né? Como nós temos aqui o caso, que até encaminhei um ofício aqui pedindo para que a CEPLAN, para que haja maior fiscalização em relação aos vendedores ambulantes de hortifruti e granjeiros. Porque muitos ambulantes trabalham de forma irregular e abrem concorrência com o comércio formal, que continua sendo fiscalizado, pagando impostos e cumprindo exigências. A gente pode observar que, se cumpre exigências, é porque está, então, dentro da lei, e, por consequência, o trabalho que eles realizam é um trabalho, suponho que seja sadio, que seja de qualidade. Enquanto que, se nós encontrarmos nas ruas pessoas que estão sendo facilitadas no comércio ambulante, possivelmente possamos ser enganados, né, comprarmos produtos de baixa qualidade, né? Então, eu acho que não podemos não combater a vigilância ou pedir que seja mais coerente ou mais bom senso, porque à medida que eles trabalharem com bom senso, possivelmente vão ter que burlar a lei. E isso não é o que nos interessa, né? Cada cabeça pensa de um jeito. Eu penso que temos que cumprir, sim, a lei. Nós vimos há poucos, uns 2 anos ou 3 anos na televisão, quando empresários do leite foram presos. Por que eles foram presos? Porque eles estavam pondo veneno no leite, gente. Porque esses leites eram todos eles adulterados. E já eram adulterados até em Lajeado há muitos anos antes, né? Quando até os próprios agricultores, ou então os que transportavam leite, antes de o leite chegar na empresa, já tinha, sim, alguma coisa dentro, tipo bicarbonato, uma coisa assim, para não alterar tanto a acidez do leite. Está errado? Está errado. Por que nós, os brasileiros, temos tanto problema de saúde? Por que temos tantos câncer? Câncer estomacal, câncer intestinal, câncer, né, do pulmão, câncer. São dos produtos que ingerimos com essa barbaridade de implementos, de coisas que dificultam e que desfavorecem a nossa saúde. Então, nós precisamos, sim, de vigilância, tem que existir vigilância, porque, se não houver, é nós que vamos estar expostos a isso. Então, crianças, como nós subimos, inocentes, tomando mamadeira, tomando leite, com produto químico, com os pobrezinhos, tenros, frágeis, tomando veneno. Não, eu acho que tem que ser combatido, sim, né? E a pessoa, nós temos que nos acostumar a cumprir a lei, não tentar desviar a lei para poder facilitar. Então, eu acho que não é bem assim, eu acho que temos que fazer isso. Também com relação a creches, é muito bem falado, mas isso é um problema, gente, que nenhum administrador, nenhum governador e nenhum presidente da República vai solucionar. Porque nós temos, graças a Deus, pessoas, mulheres saudáveis, que, como aqui em Lajeado, tem em torno, cada ano, aí, de 700 mulheres grávidas. Então, não tem quem possa correr atrás de tamanha forma que vá suprir sempre. Eu acho que todas as administrações vão ter problema assim, todos vão correr atrás, né? Mas todos nós sabemos, coerentes que somos, que isso é uma coisa que não é solucionável. Claro, nós tivemos na administração passada, inclusive, abonado pelo promotor de justiça,
vereador Sérgio, que entendia a situação. Ele dizia, não é o ideal, eu estive numa reunião que ele participou com a administração, não é o ideal o que dispomos de vaga, mas tenho certeza que é o possível. E assim vai continuar o resto da vida com todos os governadores de todos os níveis. Também encaminhei um pedido de quebra-molas, porque, gente, se nós não colocarmos um redutor de velocidade ou um quebra-molas, como é que nós vamos educar aquele que é desobediente? Aquele que é obediente não precisa quebra-mola. Ele já vai cuidar, tem pessoas, tem povoado, tem casas, tem crianças, ele vai cuidar. Mas se você não puser lá um quebra-mola até meio robusto, ele vai passar lá assim, 70, 80, 90, e vai causar um mal aí que depois de causar é irreparável. Então eu acho que, queiramos ou não, seja ruim ou não, feio ou não, mas é necessário. Tem pessoas que devem ser podadas sim, se não puder ser da melhor forma, que seja da pior. Muito obrigado. Obrigado, vereador Hernando Teixeira. Também agradecemos a presença do ex-secretário da Fazenda, José Carlos Bulé. Vereador Ederson Expor, com a palavra. Saúdo o senhor presidente, mesa diretora, demais colegas, assessores também, que conto como se fossem meus colegas, público presente. Queria aqui falar que na semana passada levantei o assunto sobre a ponte de São Bento, né, Paulo? E, para minha alegria, é uma alegria para mim, vi que alguns colegas também estão interessados no assunto. E quero dizer que mesmo nós tendo algumas informações contraditórias, né, o que realmente me interessa é que vocês também estão se envolvendo nessa luta. E com mais aliados a gente fica mais forte, né, pessoal? E eu fico muito contente com o apoio e a comunidade de São Bento agradece. Falando em São Bento, veja uma coisa que aconteceu em São Bento. A comunidade lá clamava por uma academia ao ar livre e viu esse sonho começar a se realizar em setembro de 2016. Ali bem no começo, para quem conhece, no loteamento Alus Guta, foi feito a base de concreto que iria receber esses aparelhos. E, para minha estranheza, nada mais foi feito, né, desde aquela época. Então, fui em busca de informações do que realmente estava acontecendo. E pasmem, senhores, a base de concreto foi feita no local errado. Foi feito em um terreno particular. Aquele terreno onde foi construída a base da academia não é da prefeitura. Tá, e o dinheiro que ali foi gasto, onde é que... É uma lástima, senhores, uma lástima, mas tudo bem. Hoje de manhã fui em uma reunião com o diretor de projetos especiais, Isidoro Fornari, a quem quero agradecer por me receber de forma tão atenciosa. Sugerimos, então, o estudo da construção dessa academia na antiga canchinha da escola, ao lado do posto de saúde, ali da creche. Local que já tem a base de concreto pronta, o que reduziria em muito o valor da obra. Além de ser o mais adequado, na minha opinião. Fica bem no centro, bem no coração de São Bento. Ficamos sabendo também de que uma antiga solicitação da comunidade de São Bento vai ser atendida. Estava lá no Fornari, o Fornari me garantiu que o prefeito Marcelo Calma está pessoalmente empenhado em tirar do papel a obra de calçamento da rua 1º de Maio. Essa rua que passa na frente da creche, passa na frente da escola, e que talvez venha a ter a nossa academia lá. Também tem uma ótima notícia para os moradores do Moinhos d'Água. Nessa reunião, então, fiquei sabendo que amanhã o nosso prefeito vai se reunir com o secretário estadual de Transporte e Mobilidade, Pedro Westphalen, para discutir melhorias no trevo da BRF. Eu e a comunidade do Moinhos d'Água, São Bento, também ficamos muito felizes que o prefeito mostre interesse nessa nossa antiga luta, porque quem conhece ali sabe o caos que é aquilo ali.
de manhã as pessoas para ir trabalharem, muitas vezes passam 15 minutos na espera. E quando voltam para o trabalho, é a mesma coisa. Sim, vereador Paulo. Não, vereador, só para certificar o senhor que a academia talvez foi colocar no lugar errado, não sei, porque na verdade não era eu que executava, mas as academias ao ar livre jamais foi colocado em algum lugar que a Associação de Moradores sempre pediu. Foi decidido junto com a Associação de Moradores. E, às vezes, tem certas pessoas da comunidade que não frequentam, não vão nas reuniões e não sabem por que a academia foi colocada em determinado lugar. Mas sempre na outra administração foi escutado o presidente da Associação de Moradores e dos moradores que foram às reuniões. E assim era executado o local e colocado a academia. Só para certificar, para o senhor entender o procedimento, como funcionava. Agora, o terreno errado não é comigo, né? Sim, sim. Não, eu até agradeço a informação, mas para nós é indiferente, né? Se a culpa foi do... Não cabe a nós procurar culpados, se a culpa foi do presidente da associação, de quem foi. Agora está feito, não tem mais o que fazer. Paciência agora, né? Eu tenho uma solicitação aqui no bairro Praia também. Os moradores estão implorando recolhimento de lixo, que está espalhado desde a última enchente em outubro. Eu acho que, como o vereador Paulo também falou antes, eu acho que está na hora de acabarem um pouco essas reuniões aí de gabinete e o pessoal ir para a rua trabalhar. Tia. Não sei o que está acontecendo. O pessoal está com muita reuniãozinha aí de um lado para o outro. Até não sou contra as reuniões, mas que façam as reuniões e botem lá o seu Hernani Teixeira, né, seu Hernani? Ó, Hernani, pega a tua turma lá e vai começar a fazer alguma coisa pela cidade. Eu acho que está passada a hora já da gente começar a fazer uma coisa, né? Solicito também Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Agricultura, que providencie com urgência o conserto e manutenção de todos os brinquedos do Parque Professor Teobaldo Dick. Solicitação à Secretaria de Obras, aqui o conserto do calçamento na rua Arno Ritter, em frente ao número 134, no bairro São Cristóvão. O calçamento desmoronou, deixando um buraco enorme na lateral da rua, com grande risco de ocasionar algum acidente com pedestres e veículos. Secretaria de Obras, que faça a troca de lâmpada, na rede de novas lâmpadas, né? No poste localizado na rua Reinaldo Alberto Hexel, em frente ao número 265, bairro São Cristóvão. Secretaria de Obras, que faça com urgência a reforma de uma ponte sobre o Arroio Saraquá, que não é a ponte nossa essa, Paulo, é outra ponte que também está com problema lá, na rua João Beno Malman, no bairro São Bento. Cada chuvarada que dá lá, leva toda a pavimentação, toda a rua lá, leva tudo embora. Acho que não é a mesma ponte que você estava falando. É a ponte ali... Caiu 8 vezes ano passado. Não, são tubos, não são pontes. Sim, mas é a mesma. É? Então tá, reforço o pedido do vereador Rambo, então. Solicito também ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens que faça com urgência roçada em toda a extensão da RS 413, desde o trevo de acesso ao bairro Moinhos d'Água até a divisa com Santa Clara do Sul. O mato está invadindo a pista, não tem mais como andar. No acostamento não tem, né? Mas aquela pequena faixinha lá está quase impossível, muito perigoso. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Éder. Vereador Carlos Eduardo Ranzi, com a palavra. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, os lajadenses, a imprensa, as autoridades já citadas, os funcionários da casa. Já não é novidade o assunto, então, da quantidade de mato na cidade, a quantidade de lâmpadas para trocar, os quebra-molas, e também, acho que só não foi citado, mas que todos os senhores vereadores devem ter recebido notícia a respeito também do escoamento de água deficitário em muitos dos lugares, inclusive lugares altos do nosso município. Então, são atitudes que têm que ser tomadas, são praticamente todas elas ali vinculadas ou à Secretaria de Agricultura, à Secretaria de Obras, prioritariamente será a Secretaria de Obras, em virtude de alocarem todos os equipamentos junto daquela secretaria. Então, passamos para essa etapa, encaminhamos os requerimentos, eles seguem seu destino, e comentar a respeito aqui que a gente teve uma reunião, então, todos os vereadores, sem distinção de partido, foram convidados à sala do senhor presidente, ao gabinete do seu prefeito, e muito bem recebidos, o café da manhã, muito bom, bate-papo legal, onde tivemos a oportunidade aí de nos aproximarmos, a Câmara de Vereadores estar mais próxima do Poder Executivo, o que é muito bom, com certeza, não existe dúvida quanto a isso. Inclusive, hoje,
recebemos os 2 primeiros projetos de lei encaminhados pelo prefeito municipal. Eu não sei se, em virtude de a gente ainda não ter definido, acredito que não tenha ainda sido definido quem são os líderes de bancada, inclusive não há como se pedir acordo de liderança. Tem que ser formalizado quem vai ser ainda o próprio líder de governo, oficiado pelo prefeito municipal, mas são 2 projetos de lei que entraram, sendo que um deles aí uma autorização temporária dos motoristas de ambulância, de suma importância aí, e também tem um projeto de lei que está entrando que ele é de igual matéria que o vereador Hildo Salve apresentou, inclusive está na pauta de hoje. Teremos de tomar uma decisão. Aprovamos o projeto de lei encabeçado aí pelo vereador Hildo ou este outro que foi encaminhado, então, agora, pelo senhor prefeito. Vamos lá? Pelo nosso regimento interno, tem preferência aquele que entrou antes. Então, seria o do vereador Hildo. Falar um pouco a respeito também dos projetos de lei que eu estou devolvendo aqui para as próximas comissões. Projeto de lei do Hildo Salve, CM número 005, e o CM número 003. Já estamos passando, então, para outra comissão. Senhor presidente, poderá ser colocado daqui a pouco até em votação na próxima sessão. Estamos ainda a respeito dos serviços da nossa comunidade, da prefeitura, enfim, a respeito da escola a EMEI do bairro Conservas. Eu diria que de todas as escolas que eu visitei, que eu tive a oportunidade de estar, que eu fui convidado também a visitar, essa é a que em piores condições se encontrou. É lastimável encontrar uma escola na situação que se encontra a EMEI do bairro Conservas. A Secretaria de Educação, inclusive, a passada, já se deslocou lá, existe ata com promessas que seriam feitas melhorias. Lá são mais ou menos em torno de 140 crianças que são atendidas, num lugar onde é que já foi posto de saúde, e eu espero que já tenha sido passada essa fase onde a prefeitura compra prédios para transformar em outra finalidade, que no caso das escolas do município de Lajeado, assim aconteceu durante muito tempo. Para ter um exemplo aqui, na cozinha tem um ralo exposto, quer dizer, quando dá chuva demais, volta, e não volta a água, volta outra coisa bem pior. Há um desnível do piso nas dependências da escola, salas de aula com espelhos quebrados para a altura das crianças que estão ali transitando, banheiros com ralos entupidos, mau cheiro, a parte externa da escola com a parte elétrica exposta, o teto com sinais de apodrecimento, com cupim. A relação vai longe. Nos últimos 4 anos, vários diretores passaram por aquela escola, não permaneceu durante todo o seu mandato. São ali os diretores. Inclusive, só para ter um exemplo, na última eleição dos diretores, sequer alguém se candidatou a ser diretor daquela escola. Então, há uma indicação para aquilo ali. Mais do que um problema para o atual prefeito resolver, isso é um legado que está sendo recebido. E, ao contrário do que foi comentado pela secretária da época, onde é que a secretaria não precisaria investir em estrutura física, sim, só dá para dar aula, só dá para ter as crianças lá, se tiver condições de acontecer a aula, se tiver condições de acolher aquelas crianças. Então, não existe dúvida alguma de que o trabalho ali tem que ser feito de maneira urgente para acolher de uma maneira adequada as crianças. E aí eu recebo aqui hoje a notícia também do vereador Fabiano Bergman, que a escola de convento está parada. Quer dizer, está em ritmo lento, não está funcionando de acordo com o que deveria. Se alguém está esperando colocar seus filhos nas escolas, que já foi tanto debatido aqui, inclusive a infraestrutura externa, questão dos quebra-molas, não se discute da necessidade de colocar as faixas elevadas nesses lugares, que dirá quando falta segurança para as crianças que estão lá dentro desses lugares? Que esperança essas crianças vão ter no futuro, quando elas enxergam que elas estão numa sala, tem 20 crianças, 25 crianças, 18 crianças, numa sala de 20 metros quadrados ou menos? Como é que elas enxergam o futuro ali para frente? O que elas veem quando tem, além dessas crianças, mais 2 monitores, o professor e o monitor, ocupando um espaço restrito, sem condições de conduzir aquelas crianças para um futuro melhor? São questões que a gente tem que analisar, e ali, numa escola onde tudo é precário, qualquer ajuda é bem-vinda. Não foi surpresa para mim chegar lá e haver um pai de bom coração, voluntário, querendo fazer alguns armários.
Falando, e não é novidade só, é novidade para este governo, o que a gente está encaminhando, a respeito do comércio ambulante. Se falou aqui a respeito do comércio ilegal, dos produtos piratas, no final das contas, com outras palavras se falou isso. A nossa Júlia de Castilhos, que é onde é que fica a casa da prefeitura, ela está tomada por uma situação que não dá para aceitar. A procedência dos produtos ali são duvidosos. Quem está passando ali comprando óculos vai ter problema, daqui a pouco vai ter um câncer, vai ter problema, não existe dúvida quanto a isso. A olhos vistos, esperamos que tomem as devidas providências quanto a isso, inclusive porque se houver a emissão da nota fiscal, o nosso município ganha, as nossas escolas ganham. O dinheiro pode retornar, sim, para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Eduardo Ranzi. Vereador Marquinhos, chefe, com a palavra. Obrigado, presidente. Quero saudar os colegas vereadores, a imprensa escrita e falada e o público que está presente. Dedico o meu espaço a fazer requerimento, solicitação da comunidade. Solicito que determine e envie um ofício, sendo distribuição dos Correios, a pedido dos moradores da rua Alfredo Bindauer, no bairro Universitário, que seja informada essa Casa Legislativa como está o andamento do requerimento que encaminharam referente não haver entrega de correspondências, visto que isso acaba prejudicando a todos. Também a Secretaria de Obras, com urgente patrulhamento de 4 ruas no bairro Jardim de Cedro, bairro Braudolino dos Santos Costa, Albino Gront Aruda, Dr. Thomas Apson Pereira, João Preto, pois os moradores reclamam da grande quantidade de buracos e más condições de conservação e que se encontram, e acaba dificultando a travessia das mesmas. Também solicito à Secretaria de Obras de Saúde que a colocação de bancos, devido aos idosos que chegam de manhã cedo para ser atendido no posto, não terem lugar para sentar, ou se senta no chão, né, ou fica ali. Então, peço a colaboração aí que bote os assentos para aquele pessoal ficar bem acomodado lá. Também tem aqui para colocar umas placas na rua Alfredo Expor, bairro do Alto do Parque, devido lá à falta de identificação da rua. E é só isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Schaefer. Vereador Fabiano Bergmann, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa diretora, aos demais vereadores aqui presentes, vereadoras. Quero saudar também a imprensa escrita e falada. Quero agradecer ao pessoal do plenário que nos prestigia hoje aqui. Quero fazer uns pedidos que eu acho que é prioridade hoje. Eu passo quase que diariamente na construção da creche de conventos, vereador Ansi. Me preocupo muito com a educação também. Ali tá muito relaxado aquilo lá. Tem que dar uma roçada ao redor daquilo lá e que agilize, que seja botado mais funcionários. Ontem eu passei no local lá, numa construção daquelas lá, daquele tamanho, tem apenas cinco pedreiros lá. Naquela obra lá tem que ter mais gente trabalhando lá. Isso é questão de prioridade para o bairro lá de Conventos lá. Quero pedir também, no bairro Centenário, fiz uma solicitação, que eu acho que é de extrema urgência também, a Secretaria de Segurança do Trânsito, na rua Carlos Gomes, mediações ao Guido Lerme, no Colégio Guido Lerme, que põe um redutor de velocidade, uma faixa elevada de pedestre. Ali o trânsito é intenso ali, tem mercados na mesma rua lá, área industrial, acesso para a área industrial. Então eu acho que é prioridade lá botar um ou mais redutores de velocidade pelo tráfego que tem hoje na via lá. Quero solicitar também a administração municipal, Secretaria de Obras. Esse dia eu estava caminhando para vir em direção à rodoviária, eu quase perdi os tênis lá.
Aquela calçada lá do Montanha que liga o Florestal ali, tá impossível de andar naquela calçada lá. As lajes estão tudo quebradas ali, os caminhões passaram por cima. Meu Deus do céu. Tem os meus amigos funcionários públicos lá que trabalham de manhã lá, eles passaram ali nos dias de chuva que deu agora, o mato lá molhou até a canela deles, até o joelho. Mas é verdade isso aí? Passa lá no local lá e vê. Então imagina se passar algum cadeirante lá. Não tem condições. Quero dizer também, Paulo, foi importante a nossa reunião com o prefeito ali. Segunda de tarde eu passei na Benjamin Constant, que é o meu acesso de casa lá. Tinha roçada lá. Tinha roçada. Tinha o tratorzinho lá e hoje de manhã eu passei para ir para casa almoçar. Estavam os caras com a roçadeira lá, tá ficando bem bonito. Então tá começando a ser os trabalhos aí. Quero pedir também a ponte de São Bento ali. Eu passei para ir para Santa Clara ali, não tem visibilidade ali, o mato tomou conta das cabeceiras. Se for possível, aí é questão de 1 horinha, tira de letra aquilo lá. E faz uma roçadinha lá, que também ajuda todos que transitam na via lá. Mas ele vai retirar o dele, vamos botar o outro. Quero também comentar, presidente, o senhor comentou das empresas de ônibus da UPA, né, que fazem o acesso até lá. A gente faça uma reunião mesmo. Lá no meu bairro também o pessoal está reclamando bastante que não tem acesso até a UPA. Ou que ficam esperando muito tempo, ou o caminho do Montanha até lá, não tem diariamente ou um horário específico para passar lá na frente. Então, se for possível, vamos trazer essas empresas aqui e vamos comentar com elas se podemos agilizar isso para passar lá na frente lá. Por hoje é isso aí, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Fabiano Bergmann. Vereador Valdir Sérgio Guiche, com a palavra. Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, secretários municipais, autoridades já nomeadas para a presidência dessa casa, assessores, amigos da imprensa, público que assiste na sessão de hoje. Senhor presidente, nós vamos encaminhando de hoje, solicitando um envio de ofícios imobiliárias para que, quando a entrega de chaves para alguém verificar a intenção de alugar um apartamento ou comprar, que se faça acompanhar alguém da imobiliária. Tem acontecido nos últimos dias vários arrombamentos em apartamentos, bairro Florestal, bairro Moinhos, e as pessoas, quando chegam em casa, alguém teve a chave, o acesso do portão, e lá, notando a necessidade que não tem ninguém em casa, se facilita o arrombamento. Da mesma forma, estamos solicitando ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal que age com mais rigor junto aos motoristas que trafegam pela BR-386, estão desrespeitando a lei quanto aos faróis ligados. Num levantamento que fizemos, mais de 500 carros passam em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal com os faróis desligados. Se a lei para um, a lei era para todos. E eu acho que o Estado, o município, está deixando de arrecadar com isso, não aplicando a multa, ou não seja, agindo com rigor. E ali foi colocado pela colega vereadora, no seu pronunciamento de hoje, na flexibilidade da lei. Fui muito feliz o vereador Hernani e outros vereadores me antecederam. Lei é lei. Ainda mais quando nós trabalhamos com alimentos, manipulamos alimentos, é uma questão de saúde pública. Não pode se brincar com isso. E o profissional que está aí, tanto da vigilância sanitária, da vigilância ambiental, seja qual ele for, ele está cumprindo o rigor da lei. Ele não vai lá por simples prazer e autuar ou multar alguém. Ele vai notificá-lo. Vai dar um prazo para ele, 30 dias, 60 dias, para se adaptar. Se isto não ocorrer, ele retorna ao local, dá uma segunda advertência. Então, tem que haver, sim, a coparticipação também do munícipe, do interessado. Porque é uma questão de saúde pública que eu frisei antes. Então não tem, que nem a própria Polícia Federal. É lei. Não tem nós chegarmos com, eu estava com o farol desligado, quem sabe não aplica a multa. Tem que aplicar a multa, se é lei, é lei. Então acho que tem que haver, sim, os nossos profissionais estão fazendo o seu trabalho. Nós podemos, nós leigos,
que às vezes há uma extrapolação quanto a exigências, mas eles estão dentro do seu trabalho, e é uma questão de saúde pública. E vocês pode escrever que até o final do ano vai ser difícil nós podermos chegar no supermercado, se for até lá, e podermos me cortar um pedaço de carne, tudo vai ser embalado a vácuo. Isso é o futuro que vai estar nos esperando. Não tem mais querer comprar 150 gramas de carne, cortar o quilo, escolher ali, botar o dedo. Então, as leis cada vez são mais exigentes, por exemplo, a questão de vigilância sanitária e questão de saúde pública. Só para lembrar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Valdir Sérgio Guiz, vereador Mozart Lopes, com a palavra. Boa tarde, presidente. Demais colegas vereadores, saudar o secretário do Meio Ambiente, Luiz Benoit, também o Carlos Exigel, da Cultura, Esporte e Lazer, o Ítalo Reale, Dona Marta, o seu Bulé, o Ademir da Central. Agradecer o nosso prefeito, que fez uma importante reunião na segunda-feira, para nós sabermos dos reais objetivos do nosso governo. Foi dito que, no primeiro momento, será uma organização, num segundo momento, uma revisão e melhora do plano diretor e também um planejamento de obras. A gente, como vereador, ainda aguarda o balancete final para saber em que situação a prefeitura nos foi entregue. Mas eu quero dizer, colega Paulo, que a prefeitura já arregaçou as mangas e já começou a trabalhar. Nós estamos fazendo roçada de via pública no bairro Alto do Parque, na Benjamin Constante, na Pasqualine e também no bairro São Cristóvão. Então, até a semana passada, eu concordava com o senhor que a situação ainda não estava, mas a roçada em vias públicas já teve início. Senhores, as roçadas em terrenos particulares estão suspensas, sem data para serem retomadas. Motivo: o contrato anterior está sendo analisado. O município tem pouco poder de mandar fazer despesa e depois cobrar do contribuinte. Então, está sendo reanalisado aquela história de vai lá, manda roçar toda a BR-386. A roçada 386 já está acontecendo nesse momento, passei lá hoje, por uma equipe do DENIT. Não é o município responsável em fazer um gasto público naquela via. Então, eu peço um pouquinho de paciência, porque vai haver uma nova regulamentação e vai também haver uma nova licitação. Os preços praticados são controversos, então nós vamos aguardar o pedido de roçada em terreno particular. As vias públicas já foi dado início ao trabalho. Eu gostaria de falar um pouquinho, colega Éder, sobre a ponte de São Bento. A gente, enquanto secretário, gastou R$15 mil do recurso público. Essa ponte foi aprovado o projeto no DAER pelo engenheiro da época. Não é o engenheiro de agora, mas pelo engenheiro da época foi aprovada. Ela foi licitada pelo governo Ieda. Ela foi vencida pela empresa Pré-Molde, onde o senhor Jorge, com quem eu falei hoje, de Sapucaia, estará em Lajeado na semana que vem para fazer a ampliação da empresa Docile. Então, a gente pretende buscar junto com ele. Na época, a obra era R$500 mil. Então, aconteceu que agora chegou um engenheiro novo no DAER. E esse cidadão, ele não está aceitando o projeto antigo, muito menos a licitação antiga. Licitação homologada e assinada. Nós estamos tentando ressuscitar aquela licitação de 500. E este engenheiro novo quer uma ponte de 2 milhões. Mas, gente, quem é que não sabe que o Estado está quebrado? O Estado não tem 2 milhões. É só ir para a praia ver o estado das casinhas salva-vida. Não tem. Salva-vida está no plano. O governo Sartori não conseguiu sequer fazer a casinha salva-vida. Então, eu quero dizer que vamos brigar pelas duas pontes, colega Éder. Pela nova, ótimo. Mas a velha, a qual a gente contratou um projeto técnico aprovado, o município que ia ficar responsável pelas cabeceiras, já seria de bom tamanho para o seu bairro, o nosso bairro São Bento, se permanecesse a velha em bom estado e fosse feita uma nova mais larga com ciclovia, como era o projeto inicial.
Após essa obra, também concordo com os senhores que o município poderia, sim, reivindicar a municipalização da RST 421 e a municipalização da RST 413. Vamos tentar, inicialmente, conquistar a ponte nova, ou a metade, como estava sendo, e vamos, depois disso, municipalizá-la. Aí sim o município toma conta das bordas para fazer roçada, fazer calçada de passeio. Eu estou solicitando, junto ao Departamento de Trânsito, que retire aquela sinaleira nova colocada no governo anterior para fazer Olavo Bilac 2 mãos. A comunidade, os moradores do bairro Florestal não querem a Olavo Bilac 2 mãos. Está lá o equipamento novo instalado. Então, o pessoal da 25 de julho também não quer que mude as ruas. Então, que se recolha esse equipamento e utilize numa outra via. Também solicito ao colega Kaiser que dê uma atenção especial, logo após a Receita Federal, na rua Emílio Conrad, tem 3 vagas de estacionamento. 3 vagas. Então, como na Receita Federal não existe estacionamento, que se retire essas 3 vagas e que o fluxo Emílio Conrad em direção a Benjamin Constant seja duplo. Se tirar essas 3 vagas, passa a ser duplo. Ali tem um grande condicionamento, meio-dia, final da tarde. Ainda na Emílio Conrad, com a Pedro Colin, a gente respeita, mas discorda. Foram colocados quebra-molas na via larga, na via grande Emílio Conrad, quando, na verdade, deveria ser na Pedro Colin. Esses quebra-molas que colocaram na via principal, eles têm que ser transferidos para Pedro Colin. A Emílio Conrad é a preferencial, sempre foi a preferencial. Então, pediria uma atenção especial do Departamento de Trânsito a esses quebra-molas. Solicito ao secretário Carlos Rodrigues Exigel, eu sei que está chegando agora, mas Lajeado sempre no governo Carme, no governo Schmidt, apoiou o veterano de Lajeado que disputa o Bola-Mar. Então, se a secretaria pudesse colaborar com o transporte para esses atletas que já venceram por várias vezes o Bola-Mar no litoral de Lajeado. Ainda solicito que seja feito um recolhimento de lixo espalhado na rua Barros Cassal, próxima à pracinha do bairro Conventos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Moza Lopes. Vereador Hildo Salve, com a palavra. Senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, assessores, imprensa, trabalhadores dessa casa, a todos que nos prestigiam aqui em casa. Senhor presidente, inicialmente, se possível for, e alegando e invocando o artigo 33, inciso 4º, eu quero solicitar acordo de liderança nos 2 projetos, que entendo que são de urgência, tanto os de motorista de ambulância, quanto o que altera o artigo 87. Se for dado o acordo, então retirarei depois o projeto de minha autoria, porque simplesmente fiz para adiantar, mas se vem um projeto do governo, não tem problema nenhum da gente retirar. Se não for dado acordo, então que seja votado, né? Nosso assessor jurídico diz que não tem problema nenhum, então vamos votar ele para agilizar a secretaria aqui, nosso secretário Carlos Rexigel, que aqui se faz presente. Então peço acordo de liderança invocando o artigo 33, senhor presidente, inciso 4º. Sobre a vigilância sanitária, estive falando com a nova coordenadora, Jesuane, da vigilância sanitária do nosso município, e também quero citar aqui a anterior, que ficou por muitos anos, tá, para dizer que formou a vigilância sanitária em nosso município, a Sandra, parabenizar as duas pelo trabalho até agora feito, e a Jesuane está muito preocupada, assim, em fazer algumas alterações, ela e sua equipe, na legislação, porque tem coisas que, dentro da legislação municipal, é possível fazer, e que nós podemos aqui colaborar. A nossa comissão, já coloquei lá, Mariela, Neca, a nossa comissão Meio Ambiente, Saúde e Educação, para que também façamos e auxiliamos nessa alteração, porque tem questões
como o vereador Sérgio Knipp falou, e demais vereadores, a lei tem que ser cumprida. Mas tem certas coisas que ficam na dúvida. O quanto pode, o quanto não pode. Na primeira vez que chega, vai multar, não vai multar, vai retirar o produto. Então, tudo isso é possível e deve ser feita com a nova coordenadora Jesuane e toda a sua equipe ali. Nós estamos à disposição. Também a questão de esgoto a céu aberto. Liguei para o ex-vereador e agora coordenador ali da Secretaria de Obras, o Adi Ceruti, me atendeu muito bem. Tanto a questão de esgotos que tem aqui na frente do hospital, o esgoto estava correndo a céu aberto, não passei hoje para ver se continuou, entupido a Boca de Lobo, quanto ali na Pá de Amsterdã, quanto na Irmão Emílio Cora, quanto em outros logradouros públicos que têm esse problema, e ele, sim, deve estar buscando a solução desse problema. Questão de lâmpadas, falei aqui, então, vamos dizer, a nossa ligação com o governo, Ítalo Reale, que aqui também se encontra, e o próprio Adi Ceruti, lá pela Secretaria de Obras, o novo secretário Cassiano Jungs, não tem lâmpada. Não tem lâmpada, vereador Moser, para fazer a troca urgente. Tem algumas que está sendo dado prioridade para algum ponto, mas não tem lâmpada, está sendo providenciada a compra, bem me disse o Ítalo Reale. Sobre lixeiras, roçadas, está começando as roçadas, mas com pequena equipe, alguns, tá, o vereador Fabiano faz parte lá da secretaria, alguns funcionários voltando de férias, então, e suspenso o trabalho, né, vereador Moser, da terceirizada. Então, os que estão ali estão tentando fazer o máximo possível. Também fui buscar essas informações nas secretarias. Sobre a questão do Lago do Engenho, o que aconteceu, e aqui há pouco estava vendo o Jean Tasca, deve ainda estar por aqui, e era o subcoordenador ali da Secretaria do Meio Ambiente, e aqui o Luiz Benoit, novo secretário. Na época, vereador Knipp, os próprios funcionários, ficou 4 meses ficou engavetado a compra daquele motor para o areador para colocar lá naquele. Então, os próprios funcionários não entendiam o porquê. Foi culpa de uma pessoa apenas que não fez. Espero que nesse governo, secretário Luiz, isso não volte a acontecer, porque é um dano ambiental irreparável, não tem o que fazer e que possa não acontecer mais isso. No Porto dos Brothers, na época, Euclides Rodrigues, a gente trabalhou junto aí, pedimos as placas na questão da pesca, banho e tudo mais, foram colocadas as placas lá. Foram colocadas as placas, tá? O secretário, na época, Paulo Tori, também contribuiu muito, lembra disso. O que acontece? Na própria noite, o pessoal quebrava e tirava as placas. Então, tem que ter uma conscientização, uma ajuda de toda a comunidade, Ernie. Tá? Presidente do Bom Pastor, eu sei que não está na presidência, mas tu lá é o presidente vitalício. A comunidade tem que colaborar. Tá? Então, por ali já foram colocados. Redutor de velocidade, senhor presidente, faça um ofício aqui, de forma oral, como prevê o nosso regimento interno, que seja comprado por esse governo algo para coibir a velocidade, para educar nossa população, nós motoristas. Eu já levei multa por excesso de velocidade na 386, isso me educou com aquele radar móvel. Vereador Guiche, que seja comprado no mínimo 2 a 3, e era a ideia do coordenador de trânsito, ele pode me corrigir, mas discutimos muito, de poder comprar e poder educar os nossos motoristas. Então, faço esse ofício, esse requerimento de forma verbal, e que possamos votar, e que esse governo compre redutores. Ninguém gosta de ser multado, mas também ninguém gosta, e nós vamos formar uma cidade que vai ser uma cidade camelo, virado em cocuruto. Então,
No mais, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Hildo. Salve pelas palavras. Senhores vereadores, eu queria colocar algumas questões também deste vereador. A questão dos quebra-molas. Não adianta colocar taxões. Tem que ser quebra-mola. Taxões, as pessoas tiram, danificam o veículo. Né? Eu acho que o quebra-mola é o mais educativo que existe. A respeito dos camelôs, vereador Hanzi, eu quero dizer que tive queixa, sim, dos comerciantes. E, principalmente, aqui, quero deixar bem claro, nada contra desse vereador, aos haitianos, aos senegaleses, que estão aqui em Lajeado, em todo o nosso país, mas a Júlia está tomada deles vendendo produtos ilegais. Né? Então, os comerciantes têm se queixado. Eu fui fazer uma compra no comércio e eles me questionaram sobre isso. Vereador, não é só gente de fora, né? Também do Brasil, né? Do Brasil também. Senhor presidente. Então tem que... Só para... Os haitianos não vendem nada desses negócios ambulantes, porque a gente tem acompanhado um trabalho, um projeto também aí. Eles não têm nada... Senegaleses. Só para não ter nada a ver com haitianos. Obrigado pela correção. Obrigado. Mas o comerciante me falou na questão de haitianos e senegaleses. Mas tem que se buscar uma fiscalização, sim, tem que se ajudar essas pessoas, mas elas não podem prejudicar quem paga seus impostos. A questão da vigilância sanitária, eu respeito os que são a favor e os que... As palavras da Mariela não foram em forma de dizer que não deve ser feita a fiscalização. Mas entendo, senhores, que quem tem agroindústria no comércio de Lajeado, o comerciante que quer comprar linguiça lá dos embutidos São Bento e vender no seu comércio não pode. Só que um cidadão foi multado, recolhido a linguiça com etiqueta da agroindústria do município, tendo o sim, e foi recolhido. Ele não sabia. E recolhido na primeira visita. Ele pagou o produto, um produto com origem. Gente que produz e produz bem a agroindústria. E o comerciante não pode vender. A minha família tem comércio, eu também não sabia disso. Quando ele me colocou, eu fiquei surpreso. Então, se eu vou lá na agroindústria e compro 10 quilos de linguiça e pago 15 e quero vender a 20, eu não posso. Um produto nosso aqui. Então, tem que realmente se rever algumas questões nesse sentido. Agora, produto vencido, produto estragado ou adulterado, sim, deve ser recolhido. Tem que se buscar coibir esse tipo de ação dos comerciantes. Agora, tem casos e casos que precisam ser realmente revistos. Também a questão de música ao vivo no município de Lajeado. Eu, particularmente, tenho um problema no bairro Olarias, onde tem um estabelecimento comercial que é 2, 3, 4 horas da manhã, bota música ao vivo e não é fiscalizado. O bairro, as pessoas reclamam muito, não conseguem dormir, às vezes na sexta, às vezes no sábado, às vezes no domingo. E fazem bailão, música ao vivo, com pessoas do lado de fora sentado, bebendo, gritando, pessoas arrancando com seu carro, buzinando, inclusive largando foguete às 3 horas da manhã, para provocarem aqueles que são contra isto. Então, eu peço ao município que busque uma fiscalização nesse sentido, de ter um aparelho para medir os decibéis. Quando se liga para a brigada, tem que ser feito, e quando vem, muitas vezes não há disponibilidade naquele momento, e se eles vêm, não tem o que fazer. Eles não têm autoridade para mandar parar o som e nem fechar o estabelecimento, porque eles não têm um aparelho para medir os decibéis. E todos sabem que, quando se escuta a 500 metros do estabelecimento um volume alto, a maioria da população, o meu direito termina onde começa o do próximo, do vizinho, do morador.
Então, tem pessoas, e sei que não é só no bairro Olarias, existem outros locais do município de Lajeado que precisam ser fiscalizados. Eu entendo que as pessoas têm o direito de descansar. Ver o horário de funcionamento até que hora? Meia-noite, em sábados? Se ele não tem equipamentos para inibir esse volume alto, precisa ser coibido. O município tem que buscar uma fórmula de fiscalização nos finais de semana desses espaços públicos que tem esse volume alto. Existe agora uma nova lei, e que bom, na questão do som mecânico, né, que é quando a polícia encontra um carro com muito volume, é recolhido. Que bom. Pena que não possam fazer isso em estabelecimentos que põem música ao vivo e que não é respeitado o direito das pessoas de poderem descansar, mesmo que seja aos finais de semana. Tem que se buscar essa fiscalização, o município precisa tomar uma atitude. Também, senhores vereadores, antes do intervalo, eu gostaria de que todos indicassem até a próxima sessão os seus líderes de bancada e, pelo que a gente sabe, mas ainda não recebemos ofício do senhor prefeito, o líder de governo também, para que nós possamos dar andamento o mais rápido possível nas votações. Olha, senhores, podemos fazer um intervalo, podemos fazer direto também, é com os senhores. O plenário é soberano. Isso, só tem que dar parecer, então... parecer nos projetos, nos acordos. Não tem os líderes ainda, né? Onde é que estão os projetos? Onde estão os projetos? Estão aqui? Os da ordem do dia estão ali. Se bem que pode ser... Esses aqui estão todos... O plenário é soberano, né? A bem da verdade. Na verdade, Se todos os vereadores concordam... Se há unanimidade. Nós vamos botar em votação. Há 3 projetos na ordem do dia, é isto? Sim, mas mais 2 do governo. 2? Retira o teu. Tá. Tá. Se for acordo, porque hoje podemos fazer um acordo dele. Exato. Não vamos aqui... O governo precisa trabalhar, o prefeito precisa trabalhar, e nós estamos aí para isso. Acho que vamos fazer um acordo com todo mundo, então. Tá ok? Então tá. Só vamos precisar uns minutos para preencher. Tudo bem, aguardamos. Não dá para votar para presidente aos outros? Estão na ordem do dia, já adianta. Depois nós votamos de acordo. Projeto de resolução número 001/2017. Convido a senhora secretária para que faça a leitura da mensagem justificativa. A presente proposta de alteração do regime interno da Câmara Municipal de Lajeado tem como objetivo estabelecer prazo para a votação dos projetos de lei de iniciativa do Poder Legislativo. Atualmente, o prazo para a votação dos projetos de iniciativa do Legislativo é considerado indeterminado, ficando muitas vezes dezenas de projetos de lei para serem votados no final do ano, o que acaba prejudicando o bom andamento das funções legislativas. Sendo assim, a presente proposta de alteração busca trazer a maior celeridade às matérias propostas pelos vereadores. Assina a mesa diretora, Mariela como secretária, Valdir Blalão, presidente, e o do Salve, vice-presidente. Em discussão, em votação, vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei número 00401/2017. Interessado, Sérgio Miguel Rambo. Mensagem justificativa, senhora secretária. Atendendo solicitação de colegas, amigos e comunidade em geral, estão propondo a concessão do título de cidadão lajadense ao senhor Reni Nunes Machado, em reconhecimento à sua extensa atuação junto à comunidade lajadense. Reni Nunes Machado nasceu no dia 25 de outubro de 1956. Filho de Leopoldo... Não precisa ler toda?
Não? Tá. Passou? Tá. Pode. Aqui fala sobre os estudos dele, o A envolvimento mensagem da comunidade. justificativa é bastante longa, bastante extensa, e esse projeto ele era para ter sido votado no ano passado, mas por um acordo nosso, por causa do ano eleitoral, a gente deixou para passar, então, para isso aí. Tá. Eu acho que aqui apresenta... O início, o final, o meio é... Em discussão, todo o currículo. vereadores. Pois não, vereador Sérgio Luiz Kniepoff. Presidente, nós estamos aqui resgatando um pedido do ano passado, mas até por comentários paralelos enquanto nós conversávamos aqui, durante a sessão, eu penso que nós deveríamos tomar uma decisão enquanto Câmara de decidirmos quantos títulos desses nós, enquanto Câmara, podemos prestar durante um ano. Porque é claro que até hoje não houve nenhum abuso, sempre teve bom senso, mas eu acho que esse é um título, o mais importante título conferido por essa Câmara, e que ele deveria ter algum tipo de critério que a gente pudesse estar estudando, né, e antes de apresentar, né, em público, que a gente pudesse ter uma discussão prévia a respeito das pessoas, o prefeito... Trazer ao plenário. Eu acho que a gente pode até ter uma discussão interna e discutir se tiver mais pessoas e estabelecer um cronograma de homenagens, né? Eu até sugiro, porque para Sérgio, não banalizarmos um título de tamanha importância, de tamanha relevância na cidade de Lajeado. O senhor Reni Nunes Machado é de reconhecida importância a sua atuação, é só dar uma lida aqui na mensagem justificativa. E a gente vai ter orgulho em estar prestando essa homenagem. É só para que a gente, em 15, não tenhamos, ao longo do ano, várias concessões de título, né? e até eu trago como sugestão a gente definir uma data no ano, né? Uma ou duas, enfim, depende de quantos títulos a gente vai conceder. A gente chegou a comentar isso, Hansi, na reunião da comissão, mas que daí, nesse dia, é um dia especial, onde vários títulos de cidadãos lajadenses são entregues. Eu acho que facilita... fica bacana para a imagem das pessoas, da Câmara. Enfim. Pois não, vereador Paulo. Só para colocar, para não ficar o debate focado nesse sentido, mas o senhor vai poder falar, Paulo. Nós vamos fazer uma reunião dentro da sala da presidência e vamos definir essa questão. Para nós não ficarmos meia hora discutindo. Não, isso é, presidente. Eu, para não falar muito, só ia pedir para o autor do projeto retirar ele, então, para depois, se possível, a gente... Como fazer uma reunião mas vereador Paulo, nós podemos votar ele hoje, e a questão da definição da data, a mesa... Se fica de comum acordo, fica de comum acordo. Não vai ser amanhã, não vai ser depois. Pode ser, então. Em votação, o projeto... Senhor presidente, pois não. Acho que... ano passado até foi defendido aqui que poderia dar 2 nomes de rua para a mesma pessoa. Eu acho que não poderia ser essa maneira. Mas daqui a pouco não definir a quantidade de projetos nesse sentido, mas sim fazer essa reunião antes. Isso vem muito bem, senhor presidente. Inclusive, como sugestão à sua presidência, daqui a pouco pensarmos em fazer um livro a respeito de todas as pessoas que receberam o título de cidadão lajadense, numa maneira de honrar a toda a história que vem nos trazendo até os dias de hoje. Inclusive no mural, quando tivermos a nossa casa lá exposto. Em votação, projeto de lei número 00401/2017. Vereadores a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores edis. Projeto de lei número 00601/2017. Interessado, Hildo Paulo Salve. Senhora secretária. Mas vai, presidente, vai ter. Não, primeiro, tem acordo de todas? Tem, da nossa parte tem aí. Já tem acordo, peço para retirar, senhor presidente. Pois não, obrigado, vereador. Projeto de lei número 0101/2017, interessado, Poder Executivo. Autoriza a contratação temporária e especial, interesse público, de 2 motoristas de ambulância e dá outras providências. Convido a senhora secretária para fazer a leitura da mensagem justificativa. Ela é grande. Pode ser, a mensagem justificativa. Acordo, ok, senhores? Esse projeto, senhor presidente, que tiveram um projeto do ano passado também, que inclusive não foi a votação ano passado, tá, por causa da contratação, por causa da lei eleitoral. Por causa da lei eleitoral. Em discussão? Em votação, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem.
Aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei número 005/01/2017, altera o artigo 07 da lei número 10.232, de 10 de novembro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Lajeado, RS, e seus principais objetivos: estrutura, organização, gestão, interações entre os seus componentes, recursos humanos e financiamentos, e dá outras providências. Senhor presidente. Acordo. Vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os senhores edis. Votação dos requerimentos, senhores. Algum em separado? Senhor presidente. Pois não? Gostaria de pedir em destaque, para ser votado na próxima sessão, a questão das multas na BR-386. Apresentado o requerimento pelo vereador Valdir Kish. Eu acredito que eles não possam ainda multar enquanto não houverem placas que sinalizam. Então, eu peço para ser votado isso na próxima sessão. Em separado? Em separado na próxima sessão. Pois não, assim será feito. Destaque. Mais alguns, senhores? Em bloco, os requerimentos. Vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os senhores edis. As comissões, senhores. Senhor presidente, pois só não? para ficar bem claro, inclusive o requerimento oral de minha autoria. Obrigado, vereador. As comissões, algum projeto? Avisos gerais? Só nos avisos gerais eu gostaria de colocar, vamos, se possível, na próxima semana, na sala da presidência, às 16 horas, eu gostaria de reunir todos os vereadores para tratar de alguns assuntos. A questão que foi levantada por esta casa, e um tema muito importante, por vários vereadores, a questão da localização da UPA. Nós trazemos aqui as empresas de ônibus para buscar uma solução. A questão da construção da nova sede e a questão também de ter a independência da Câmara. O presidente está indo a Porto Alegre amanhã no Tribunal de Contas, na UVERX, onde vamos buscar todas as informações e documentos necessários para nós sermos independentes. O nosso poder é um poder e, para tal, vai ser independente. Pois não, vereador? Sim. É um assunto também sobre a central que nós vamos tratar nesta reunião na quarta-feira, às 16 horas, na sala da presidência. Ok, senhores vereadores, mais algum aviso? Invocando a proteção de Deus, encerro a presente sessão e convido-os para a próxima sessão a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2017.